O pastor, ele pediu pra mim, ele pediu não, né? Ele falou assim, Sara, você fica? Eu falei, eu fico, amém, glória a Deus. E ele falou assim que tinha que ser sobre coisas maiores. E eu fiquei pensando, o que eu falo sobre coisas maiores, né? Porque a gente teve uma série muito longa que foi pregada coisas maiores, né? E foi uma série que Jesus falou muito, eu creio, com o coração de vocês. Ele falou muito ao meu coração através dessa série. E eu fiquei pensando, e eu? O que eu falo, né? Porque todo mundo falou um monte de coisa. Todo mundo falou quase a Bíblia inteira. O que eu falo, né? E aí Deus me direcionou para Romanos, para falar sobre o foco, o nosso foco. Qual é o nosso foco? E eu queria começar perguntando para você qual é o seu foco. Se chegarem em você e perguntarem qual é o seu foco, o que você diria? Qual é o seu foco? Aonde você está dirigindo a sua vida? Para que você está vivendo? Você tem um propósito na sua vida? Você tem um foco? E Jesus, ele falou comigo isso, que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Irmãos, nós temos que ter um alvo. Nós temos que ter apenas um alvo para seguir, apenas um foco. E enquanto o seu foco for a carne, enquanto você continuar vivendo segundo a sua carne, você não vai viver coisas maiores. E isso foi uma das primeiras coisas que Deus ministrou ao meu coração. Que para nós vivermos coisas maiores com o Espírito Santo, para nós chegarmos em lugares grandes, nós temos que ter um foco. E se o seu foco for a sua carne, se o seu foco for os desejos da sua carne, você não vai viver coisas grandes, você não vai viver coisas sobrenaturais. E o meu foco, o seu foco tem que ser viver para o Espírito, fazer apenas a vontade dele. Pois se o seu foco for o Espírito Santo, automaticamente a sua carne vai morrer. Automaticamente os desejos da sua carne, pode doer, pode demorar, mas ele vai morrer, porque o seu espírito é que está forte, sabe? O seu espírito que é o seu foco, Jesus que é o seu foco, a cruz que é o seu foco. E aqui eu tenho um exemplo, que eu trouxe um exemplo de Mateus. Mateus, ele era republicano, e republicanos eram considerados traidores. Eles eram odiados pela sociedade. E mesmo assim, Jesus chamou ele. Mesmo ele sendo odiado pelo mundo, Jesus chamou ele. Mas a questão não foi apenas que Jesus chamou ele, mas foi qual foi a resposta que ele deu para Jesus. O pastor, ele pregou esses dias sobre isso. Jesus, ele te chama, mas o que depende do propósito que você vai seguir é qual é a sua resposta. E a resposta de Mateus foi sim. Quando Jesus chamou ele, ele não pensou duas vezes, ele disse sim. Ele largou a vida dele, porque ele sabia que o que ele fazia era pecado. E mesmo assim ele não pensou duas vezes em largar o pecado dele para viver a vida que Jesus tinha chamado ele para viver. Mateus, ele só viveu coisas grandes porque ele disse não ao pecado. Ele só andou ao lado de Jesus porque ele disse não à sua carne. E eu e você só vamos viver coisas grandes quando nós dissermos não para a nossa carne. Enquanto você não tomar a sua decisão de falar não, você não vai viver o que Deus quer para você. E tem outro exemplo também de Pedro. Pedro, ele escolheu renunciar a sua vida para seguir Jesus. Pedro abandonou a profissão dele, que era pescador de peixes, para seguir Jesus. E lá em Atos 2 relata que através da pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. 3.000 pessoas aceitaram a Cristo através da pregação de Pedro. Mas ele só viveu essas coisas, ele só foi usado dessa forma depois que ele disse não à vida dele, sabe? Ele teve que renunciar à vida dele para ele poder viver o que Cristo tinha para ele. Então, é como Pedro fez, é como Mateus fez, eu e você temos que fazer, nós temos que dizer não à nossa vida antiga, nós temos que dizer não ao pecado, nós temos que dizer não para o inimigo e falar sim para Cristo. Porque eles só viveram coisas grandes porque eles disseram sim. E você hoje, você está falando sim para Deus, ou você está para Jesus, ou você está falando não? Ou você não está disposto a negar o seu pecado? Ou você não está disposto a largar aquele seu pecado de estimação? E Jesus falou muito forte comigo, porque todos da Bíblia que escolheram viver por Espírito Santo teve que dizer não ao pecado.
Todos, irmãos, se vocês foram ver a Bíblia, todos que viveram verdadeiramente o que Deus queria para eles, eles tiveram que dizer não ao pecado. E lá em Romanos, de novo, capítulo 8, versículo 10, diz assim: se porém Cristo está em vocês... Espera, irmãos, eu não enxergo muito bem. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, aqui eu entendo... Eu vou beber uma água. Pode beber água? Pode beber água, né? Sempre quis, irmãos, beber nesse copo. Que legal. É sério, gente? Voltando aqui. Quanto mais nós nos enchemos da presença de Deus, do Espírito Santo, mais a nossa carne é morta. Mais as vontades da nossa carne, as paixões da nossa carne é morta. E Jesus, ele tenta nos alertar todos os dias que nós precisamos dizer não para a nossa carne. E só assim nós vamos viver o que Cristo tem para nós. Nós precisamos ser mais profundos espiritualmente para viver o sobrenatural. Você não pode querer ser cheio do Espírito Santo se você não busca Ele, se você não jejua, se você não ora. Deus quer reinar em você. Deus quer tomar o controle da sua vida para que você possa viver coisas sobrenaturais. Mas você precisa morrer para que Deus possa reinar sobre você. Suas vontades têm que morrer, os seus desejos carnais têm que morrer. O seu eu do passado tem que morrer, porque agora você é uma nova criatura, porque é o Espírito Santo que vive sobre você. Então não tem como você dizer sim para Jesus e você ser a mesma pessoa de antes. Não tem como, irmãos. Se você disse sim para Jesus, mas você continua as mesmas pessoas, com a mesma prática, com o mesmo pecado, tem alguma coisa errada. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Peraí que é muita folha aqui, né? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Eu vou ler ali, porque a NVI é a mesma versão, então tudo bem. 16. Isso. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito e com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu vou ler a minha versão de novo. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não fazem o que querem. Irmãos, nós temos que lutar contra a nossa carne todo dia. Ser cristão é uma luta constante. Ser cristão é uma luta de todos os dias, porque não tem como você aceitar Jesus e lutar contra a sua carne só hoje. Não, nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. Porque a partir do momento que Jesus Cristo reina sobre você, as suas paixões, os seus desejos, eles vão embora. Nós temos que buscar a Jesus a cada dia. Nós temos que procurarmos ser santos a cada dia. Para nós vivermos o sobrenatural de Cristo, para nós conseguirmos ver a grandeza que é Cristo, nós temos que estar totalmente ligados ao Espírito Santo, viver uma vida íntegra, de acordo com a Bíblia. Pois se você não viver a sua vida de acordo com o que Deus manda, com o manual que Deus te deu, você não vai viver o que Ele tem para a sua vida. Você tem que dizer não ao pecado, você tem que lutar contra o pecado, por mais difícil que seja. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós não podemos ser a mesma pessoa. Porque não pode, irmãos. Se você é a mesma pessoa que você era antes, você tem que analisar as suas escolhas. Você tem que analisar como foi o seu sim, qual é o seu foco. Porque nós temos, como eu disse no começo, ter que ter apenas um alvo. Pois se você vive uma vida sem foco, se você vive uma vida sem sonhos, sem objetivos, você está vivendo do modo errado. Entende? Lá em Atos 4 também diz que enquanto os servos de Jesus estavam orando, o lugar tremeu.
o lugar onde eles estavam, eles tremeu o chão e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. E nós temos que parar de ser rasos na nossa adoração. Aqui, os servos de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo porque eles anunciavam a palavra do Senhor com ousadia. Eles eram ousados na adoração deles. Eles eram ousados na adoração que eles faziam. Então vamos ser mais ousados na nossa adoração. Vamos adorar a Deus com intensidade, da forma que Ele realmente merece. Porque Jesus, Ele não merece o seu cansaço. A partir do momento que você pisa o pé para aqui dentro da igreja, você tem que entender que o seu foco agora é adorar Jesus em espírito e em verdade. Então, a partir do momento que você entrar na igreja, esqueça os seus problemas, esqueça o seu cansaço e adore Ele da forma que Ele merece. Adore a Deus com a intensidade que Ele merece. Esses dias me perguntaram como faz para renunciar a sua carne, como faz para ser cheio do Espírito Santo. E eu respondi que era simples. Podia parecer que não, mas eu respondi que era simples. Eu falei que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisava fazer só 3 coisas: orar, jejuar e ler a Bíblia. Orar, jejuar e ler a Bíblia, e ter uma vida íntegra com a Bíblia. Porque não adianta nós lermos a Bíblia, não adianta nós orarmos, não adianta nós jejuarmos, se nós não colocamos isso em prática. O meu pastor sempre fala que oração é orar misturado com ação. E se você ora e não age de uma forma que você mude, fazer diferente com o que você era antes, você está orando errado, você está lendo a Bíblia errado e você está jejuando errado. Porque a Bíblia Deus nos deu como um manual para nós vivermos aqui na terra. E se nós não seguimos esse manual, nós estamos fazendo muito errado. Pelo contrário, nós não estamos sendo cristãos de verdade da forma que Deus nos mandou. Vou beber mais água, gente. E eu demorei muito tempo para entender isso. Eu tive meu encontro de verdade com Deus faz mais ou menos 1 ano. E eu cresci na igreja, né? Só que eu demorei muito tempo para entender que não bastava só ler a Bíblia, não bastava só eu fazer meu devocional toda noite. Eu tinha que viver aquilo. Eu tinha que não só ler a Bíblia, como orar, eu tinha que jejuar. Tanto que meu pai perguntava várias vezes: Sara, você já jejua? Eu falava assim: não, pai, mas eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional. Meus pais sabem, eu sempre fiz meu devocional, eu sempre orei, só que eu não jejuava. E é como você comer bolo sem açúcar, se você não faz uma dessas coisas. Porque é um combo, é que nem um combo do Mac, vem tudo. Se tá faltando um, tem alguma coisa errada, entendeu? Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia e nós temos que viver isso. E eu achava que era só fazer isso e estava tudo certo. E não é assim. Eu só fui realmente conseguir ser cheia do Espírito Santo a partir do momento que eu entendi que era além disso. Era além do que nós só fazemos. Era buscar verdadeiramente a Deus. Era ser mais intenso na minha adoração. Era ser mais intenso buscando a Deus. Então eu só consegui viver realmente as coisas que eu pedi a Deus, ser usado da maneira que eu pedi a Deus, depois que eu comecei a entender isso. Eu preciso viver o que eu prego, eu preciso viver o que eu leio na Bíblia, eu preciso viver o que Deus fala comigo. E só assim nós vamos viver grandes coisas com Cristo. Só assim, porque a minha vida é uma testemunha, que eu só consegui viver coisas maiores, eu só consegui elevar a minha vida espiritual com Deus quando eu fiz tudo isso. Quando eu orei, jejuei, li a Bíblia e também tentei e tento viver isso, o que eu prego, viver o que eu leio. E é só assim que nós vamos conseguir. E eu posso garantir para você que você vai viver coisas maiores, que você só vai viver coisas maiores quando o seu foco for realmente Jesus, quando o seu foco for 100% o Espírito Santo, quando você viver a sua vida para buscar a Jesus, independentemente, irmãos, porque o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai colocar coisas na sua vida para te parar, mas se o seu foco for realmente Jesus, se você estiver buscando verdadeiramente a Cristo, Ele não vai conseguir te parar.
Porque é assim, o espírito e a carne. Se o seu espírito estiver mais forte, a carne vai bater. Ela pode até conseguir empurrar um pouquinho, mas ela vai ser mais forte, então ela vai ganhar. Entende? Então nós temos que encher o nosso Espírito Santo de coisas boas, nós temos que encher a nossa vida de coisas boas. E eu vi na internet que nós temos que também ter cuidado do que nós estamos nos enchendo, do que você está se enchendo. A Michelle esses dias ela pregou sobre isso. Aonde é que você está se sentando? Você está ficando com pessoas que não agradam a Deus, só fica com pessoas que falam palavrão e aí meio que você é influenciado a isso também, ou você está sendo a diferença onde você está? Minha mãe, ela vive falando isso pra mim. Ela vive falando isso pra mim, Sara, você é diferente quando você está na roda dos seus amigos? Você é diferente? E eu entendi isso, que eu não posso ser igual a eles. Eu não posso sentar com eles, brincar com eles e fazer a mesma brincadeira que eles. Eu não posso estar com eles e falar as mesmas coisas que eles, porque eu sou diferente. Jesus me escolheu. Eu não posso viver igual a eles no mundo. Eu tenho que viver de acordo com a palavra do Senhor. Eu tenho que viver de acordo com o que o Espírito Santo me manda através da Bíblia. Eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar ser santo. Eu tenho que buscar ser igual a Jesus. E toda vez quando eu vou fazer alguma coisa e eu não sei se é pecado ou não, eu me pergunto, Jesus faria isso? E não, Jesus não faria isso não, então eu não faço. Então, é isso que você tem que procurar pensar, sabe? Quando você for fazer alguma coisa e você não tem um celular para ligar pro pastor, ou você não está perto da Bíblia, não tem internet, pergunte isso para você. Jesus, se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria isso que eu quero fazer? Então, isso que é ser um cristão de verdade. Isso que é ser um cristão de verdade. Você matar a sua carne todos os dias. Você dizer não para o pecado todos os dias. E não é fácil, irmãos, porque o inimigo vê isso. Então ele vai tentar te parar quantas vezes for preciso. Só que você tem que estar forte espiritualmente para dizer não para ele. Você tem que estar forte espiritualmente para dizer sim para Jesus todos os dias. Nós temos que ansiar a volta de Jesus todos os dias. E eu vi na internet também, lá no TikTok, que perguntaram assim, você tá pronto para a volta de Cristo? E ele falou assim, não, eu quero casar primeiro, entendeu? E eu entendo, só que nós temos que estar pronto para a volta de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, você acha que você iria para o céu? Se a sua resposta é não, o que você está fazendo para mudar isso? Qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento para mudar isso? Nós temos que ser centrado em Jesus. Se o nosso foco for Jesus, se o nosso objetivo for Jesus, se nós se inclinarmos no Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, por mais que seja difícil. Nós vamos orar, nós vamos jejuar e conseguir ter intimidade com Deus, conseguir ser cheio do Espírito Santo. É isso que Ele pede para nós. Ele pede para que nós possamos nos encher dEle cada dia mais. Ele pede isso. E aqui também em Gálatas 5, versículo 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu vou ler de novo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você está matando a sua carne hoje? Quantas vezes você matou a sua carne? Quantas vezes você matou as paixões do mundo hoje? Nós temos que se fazer essa pergunta todo dia. Quando nós vamos acordar e quando nós vamos dormir. E muitas das vezes, essa paixão, ela pode ser amizade, ela pode ser um relacionamento, ela pode ser uma música, um influencer que você assiste no TikTok, que você assiste no Instagram. Eu tenho um amigo que ele estava namorando. Ok, ele estava namorando. Só que ele teve um sonho e Jesus falou através desse sonho que essa não era a pessoa certa para ele. E ele teve que terminar esse relacionamento. O pastor dele direcionou ele direitinho e ele falou, ok, então, se Jesus está falando, ok. Muitas das vezes Deus tira as coisas da sua vida para te livrar.
Não é para que você venha sofrer. Tudo bem, você vai sofrer porque é a sua carne que você está matando. Mas Ele tira essas coisas da sua vida para que Ele possa te abençoar mais, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai entrar em lugar sujo. O Espírito Santo não vai entrar em lugar que não quer ser limpo. Você tem que desejar ser limpo. Você tem que desejar ter o Espírito Santo dentro de você. Não adianta o pastor vir aqui em cima e falar: olha, você tem que renunciar à sua carne, olha, você tem que renunciar à amizade, e você pega e fala não. Se você falar não, ok, quando você for no dia do juízo final, Jesus vai falar não para você, porque você disse não a Ele. Então diga sim nessa noite para Cristo. Deus deu o seu único filho para morrer por você. Ele deu o seu único filho para morrer por você. E por que você não pode dizer não ao pecado? Por que você não pode dizer não à sua carne? Para nós vivemos coisas sobrenaturais, para nós vivemos coisas extraordinárias com Cristo, nós temos que dizer não para nós mesmos. Porque eu li aqui, quando você fala sim para o Espírito Santo, o seu corpo é morto. Entende? Então que nós possamos buscar a cada dia mais a ser santos, ser parecidos com Cristo. Que o nosso foco possa ser a cruz. Que o nosso foco possa ser o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar com um objetivo na vida. Que além de todos os nossos sonhos possa ser cheio do Espírito Santo. Crescer espiritualmente, crescer em maturidade espiritual. O louvor diz que ser mudado é o meu maior desejo, é o meu maior anseio. Essa tem que ser a nossa oração de todos os dias. Nós temos que orar para que Deus possa nos mudar. Nós temos que orar para que Deus possa nos transformar 100%. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Se coloque de pé. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. E se você está disposto a renunciar à sua carne, às paixões do mundo, se você está disposto a morrer o seu eu, a matar a sua carne nessa noite, para que o Espírito Santo venha reinar sobre você, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Mas peça isso com toda a sinceridade do mundo. Peça isso com tudo que você tem para entregar a Deus. Porque nós temos que ser sinceros, nós temos que ser intensos na nossa adoração. Então adore a Ele como se fosse o último dia da sua vida. Entregue uma adoração como se fosse o último dia da sua vida. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te pedimos nessa noite para que o Senhor possa nos ajudar espiritualmente, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o nosso foco seja 100% ao Senhor, Deus. Nos ajude a matar a nossa carne todos os dias, nos ajude a matar o nosso eu todos os dias, que nós possamos viver para o Espírito Santo, que nós possamos viver para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a ser diferente. Nos ajude, Deus, para que nós possamos viver o sobrenatural com o Senhor, para que nós possamos viver coisas extraordinárias com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, para que essa possa ser a nossa oração, para que nós possamos orar todos os dias para sermos cheios do Seu Espírito Santo, Deus. Que cada pessoa que está aqui presente possa ser cheio do Senhor, possa ser cheio do Seu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos dizer sim para o Senhor, que nós venhamos dizer sim para Jesus e largar a nossa vida como Pedro fez, largar a nossa vida, a nossa carne, nossas paixões como Mateus fez, para andar com o Senhor, para viver coisas maiores ao seu lado, Deus. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, isso que nós ansiamos, Deus, que nós possamos ser a sua casa, que o nosso coração possa ser lugar de morada para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus. Eu sou da casa da morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito. Diga isso o mais forte que você puder. Tens liberdade sobre nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar, mude tudo, mude as coisas de lugar. Eu sou da casa. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare isso, eu sou da casa, eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar, mude tudo. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar, mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aplauda o nome do Senhor nessa noite.